Fala galera, como estão aí? Tranquilo? Vamos fazer uma revisão aqui de trabalho da força elástica. Então observem aqui um bloco preso por uma mola que é uma parede. Vocês estão vendo que está numa posição de equilíbrio, a mola está relaxada, ninguém nem comprimiu essa mola e nem espichou ela, né? Ninguém comprimiu nem esticou, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força nela, eu vou começar a deslocar essa mola aplicando-lhe uma força, certo? Eu vou chamar essa força aqui de força F e vou colocar aqui, ó, força F, né? Ela, na verdade, eu deveria escrever ela aqui, porque aqui na posição de equilíbrio eu estou só colocando porque não tem uma imagem, não tem um vídeo, né? Não é dinâmico. Mas na verdade eu não posso colocar essa força, senão imediatamente já aparece a força elástica. Então eu vou colocar aqui, ó. Essa força é a força do operador, é a força da pessoa que vai puxar esse bloco aqui, certo? Então vamos colocar aqui que essa força é a força F, ok? E aqui aparece ao contrário a força elástica. O que a gente tem que entender? Toda vez que a gente atua sobre uma mola, a força elástica ela trabalha sempre em oposição, ela sempre vai realizar um trabalho oposto. Ela é uma força que realiza trabalho resistente, certo? Então aqui agora, nessa situação embaixo, eu para fazer esse bloco sair da posição de equilíbrio e a mola ficar contraída, eu tenho que aplicar uma força no sentido oposto. Então a força que o operador vai aplicar aqui é uma força contrária, né? Vou colocar menos aqui, certo? Muito bem. Esse gráfico aqui está dizendo para a gente a lei de Hooke, né? A lei de Robert Hooke, que diz o seguinte, ó, força elástica, a gente vai calcular a intensidade da força elástica multiplicando a constante elástica que a gente chama de K por X, que é a deformação. Então perceba que isso aqui é uma função do primeiro grau. Ó. E o gráfico que está plotado aqui embaixo, ó, força elástica, né, a gente abreviou ali, chamou só de FL, em função do deslocamento, da distensão da mola X, vai estar representado por essa função. Ó. Perceba, eu tenho aqui F, que representa o meu eixo Y, e tenho X aqui, que é a deformação, que vai representar o próprio eixo X, já conhecido da matemática. Esse K aqui ele vai ser uma constante de proporcionalidade que depende do material, né? Que na verdade é a inclinação dessa reta aqui. Muito bem. Dos conhecimentos que a gente viu desde o ensino médio, a gente sabe que a área sobre o gráfico, quando a gente tem um gráfico F versus D, F versus X, a área sobre esse gráfico aqui, ela é numericamente igual ao trabalho, certo? Então essa área ela é numericamente igual ao trabalho. Perceba que eu tenho aqui um triângulo retângulo, muito fácil de calcular essa área. A área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2, a base é a deformação, a altura é a força que é dada por K vezes X, tudo isso dividido por 2. Então essa área daí a gente vai ter o equivalente a K, x ao quadrado dividido por 2, certo? O que é numericamente igual ao trabalho, a gente já pode substituir aqui. A gente já pode substituir aqui onde tem a área, a gente pode chamar do trabalho, ok? Beleza? Muito bem, a gente vai fazer agora esse cálculo que a gente fez simplesmente observando a área, pelos conceitos que a gente vai usar agora um cálculo integral, né? A gente sabe que o trabalho realizado pela força, nesse caso aqui, vai ser o trabalho da força F. Olha só, eu vou fazer o cálculo do trabalho da força F, que vai... vamos pegar só desse trecho A para o trecho B aqui. Vamos pegar aqui o trabalho do trecho A para o trecho B, onde eu tenho uma força que realiza um trabalho positivo. Percebam que eu estou me deslocando para a direita, a força aponta para a direita, então o deslocamento está indo para onde ele quer. Então o trabalho ele vai ser o quê? Integral, certo? De um xi aqui, ó, um x inicial, até um x final. Isso tudo f, no caso esse f aqui eu posso chamar de f de x dx, ou simplesmente f dx. Ok? Como eu tenho que a força elástica, pela lei de Hooke, que a gente acabou de ver, é dada por K vezes X, então quando eu colocar isso aqui dentro da integral, olha só o que, é que vai acontecer.
eu vou ter aqui ó, um xi, aqui eu vou ter um xf. Essa aqui é a força F, não é a força elástica, tá bom? A força elástica ela vai realizar um trabalho negativo em relação a isso, com a mesma intensidade. Então aqui eu vou ter um K vezes x dx. A gente sabe que a constante ela sai da integral, isso aqui vai virar um K. E a integral de x é x ao quadrado dividido por 2. Isso tudo variando aqui, né, de xi, um x inicial, até um x final. Ok? Então a gente vai fazer o limite superior menos o limite inferior. Eu vou ter aí o K, que multiplica K sobre 2, eu posso deixar aqui, né, o 2 aqui fora também. E aí eu vou ter ó, o x final ao quadrado menos o x inicial ao quadrado, certo? Então, dessa maneira aqui eu calculo o trabalho da minha força elástica. Por que apareceu diferente da anterior? A gente pode igualar, né, a situação anterior, como a gente encontrou aqui. Ó, kx ao quadrado sobre 2 é igual ao trabalho. Basta dizer que esse x inicial, nesse caso aqui partindo de 0, é 0. Esse xi aqui, ó, ele vai valer 0. E, portanto, o meu trabalho ele vai ser K sobre 2 multiplicado pelo xf, que é o próprio x aqui, ó, kx ao quadrado dividido por 2. Então, deu a mesma coisa que a gente tinha encontrado na situação anterior. Belezinha? Mas agora a gente está diante de uma situação um pouquinho mais complicada, que assim dá para fazer pela análise do gráfico, né? Veja que o gráfico continua sendo o mesmo. É uma linha reta, é uma função do primeiro grau, porque obedece à lei de Hooke. E aí eu vou ter aqui ó, uma situação onde a mola está na situação de equilíbrio e eu vou arrastar ela. Eu vou pegar essa mola, esse operador aqui, a pessoa que está com a mão aqui, o operador, ele vai realizar um trabalho, a força vai realizar um trabalho positivo, digamos, porque eu estou deslocando esse corpo de x1 até x2, e a minha força elástica, ela sempre aparece no sentido oposto, tá aqui, ó, a minha força elástica, ela vai ficar aqui brigando com essa, tá bom? Mas aí vocês me perdoem. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais embaixo. Certo? Aqui é a força elástica. A força elástica é em vermelha e a força aqui que o operador está colocando é a força em azul. Muito bem. Perceba que agora eu tenho um trabalho a calcular que vai de x1 até x2, mas ele não começa do zero. Ele vai de x1 a x2, ele não começa do zero e existe essa área faltando aqui. Ó. Então perceba que a gente fez a área de um triângulo na questão anterior, porque ele começava do zero, e agora a gente vai fazer a partir de um x1 para um x2, dando a área de um trapézio aqui. Já tem umas informações aqui em cima, já eu volto para explicar para vocês. Vou aplicar a mesma integral, olha só, trabalho, né, de F. No caso eu estou calculando o trabalho dessa força F aqui, ó, por enquanto. Tá bom? A força elástica está aparecendo aqui no sentido oposto. Mesma direção em sentido oposto. Que vai de, no caso agora, x1 até x2 dx. Certo? Esse f de x, como vocês sabem, é o kx e vai dar essa mesma expressão aqui. Para a gente economizar tempo, ó, vai dar isso aqui. Só que ao invés de xf eu vou chamar de x2 e ao invés de xi eu vou chamar de x1. Okay? Então vou ficar, ó, o trabalho vai ser igual a k sobre 2, que multiplica o que, minha gente? X, olha, o que é que eu tenho aqui? Ó, x final menos x inicial. Quem é o x final? O x final é 2 e o x inicial é igual a 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Perfeito? Ora, esse é o trabalho da força F. Eu posso até colocar um índice aqui para destacar. E a gente deve lembrar que a força elástica ela realiza trabalho, F realiza trabalho motor e força elástica realiza trabalho resistente. Então, o trabalho da força elástica, né, eu chamei de força elástica, aqui eu estou chamando de S, porque o Halliday usa o S, né, de spring, né, que é mola em inglês. Então, o trabalho da força elástica ela vai ser o negativo do trabalho dessa força motora. Não é o contrário, ela não está sempre em oposição. Então, o trabalho da força elástica vai ser o negativo disso aqui. Ó. Vai ser menos K sobre 2. Você pode usar a fórmula assim, ó. X ao quadrado menos x1, o final menos o inicial, com um sinal negativo na frente, ou você pode aplicar a propriedade distributiva da multiplicação aqui e transformar isso em K sobre 2, trocando os sinais aqui dentro do parêntese, vai ficar x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Beleza?
Então tá aqui, minha gente, o trabalho da força elástica. Você vai considerar aqui a diferença, né, da posição inicial de onde a mola está para a posição final. Se ainda assim você for teimoso e quiser fazer pela análise do gráfico aqui, então perceba que foi formado um trapézio. Vamos dar um destaque aqui nesse trapézio. Olha só, um trapézio que é um quadrilátero e tem apenas um par de lados paralelos. Aqui o nosso trapézio, certo? Como é que se calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio a gente calcula como sendo base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Olha só para esse teu trapézio aí, ó. Vamos desenhar ele aqui de novo. Olha só para esse teu trapézio. Aqui não vai ficar muito legal não. Deixa eu desenhar ele um pouquinho mais para cima aqui. Vamos maximizar aqui. Vamos dar um zoom. Opa, aqui também não ficou legal porque esse lado deveria ser menor. Tá aqui, bases paralelas. Show de bola. Vamos colocar aqui os nomezinhos. Olha só, quem é a base maior? A base maior é a força, é o tamanho da força, ó, que ele já coloca aqui em função de K. Então, de K e X, né? KX2. A base menor é a força na posição 1, que vai ser KX1. Quanto é que vale esse tamanho aqui, pessoal? Quanto é que vale de X1 até X2? É a diferença, concordam comigo? X2 menos X1. Faltam 2 aqui, né? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E aí a gente calculando essa área daqui, como a gente fazia lá no ensino médio, que na verdade a integral, né? A área ela é numericamente igual ao trabalho. Então a gente vai ter aí, ó, base maior. Quem é a base maior? Base maior KX2 mais base menor KX1 multiplicado pela altura, que é x2 menos x1. Tudo isso dividido por 2. Tudo isso aqui, ó, dividido por 2. Então, o trabalho, né, isso de 1 até 2, aí colocando esse K em evidência, eu vou ficar com x2 mais x1, multiplica... O que houve aqui? É x1. x2 menos x1 é o cansaço, minha gente. Isso aqui está sendo gravado numa calada da noite. O cansaço está grande. Aqui a gente tem essa propriedade dos produtos notáveis, né? Vai dar K que multiplica K sobre 2 aqui, já colocando, que multiplica x ao quadrado menos x1 ao quadrado. E aí você obtém o trabalho dessa força, que não é o trabalho da força elástica, né? O trabalho da força F. Quem foi que deslocou o bloco de 1 para 2? Foi a forcinha lá que a gente chamou de F. Foi essa força daqui, ó. Então a gente calculou pela integral e fizemos pela área também do trapézio aqui, a área trapezoidal, como ele especifica aqui. Belezinha? Então tá aí uma revisão sobre como calcular a área calcular o trabalho realizado pela força elástica. Aqui é o trabalho realizado pela força e a força elástica é só a gente fazer como a gente fez aqui, trocar o sinal. Ok? Trabalho da força elástica aí, um abraço a todos vocês. Eita, deixa eu ver aqui como é que eu faço para parar a gravação. Acho que é Ctrl P. Não. É Shift F.